Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. O culto está começando. Evangelho de Lucas. Versículo 17. Oh Deus, continue trabalhando aqui, Pai. Não pare não, Senhor, por favor. Lucas 22, 17. Você achou? Se não achou, pode olhar para a mídia. Está lá. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes do qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, lhe deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Senhor, eu peço isso. Continue falando conosco. Abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém? Irmãos, todo ano onde eu tenho oportunidade de ministrar na Páscoa, esse ano junto com a Santa Ceia, é sempre algo de uma forma assim muito especial no meu coração. É uma responsabilidade dobrada, porque uma das coisas que eu sempre peço a Deus pela minha vida é que a sua palavra ela se manifeste em mim, que eu, além de eu entender, possa viver essa palavra. Porque senão eu só estou palestrando aqui e Deus não me chamou para ser palestrante. Eu sou apenas um instrumento que Deus trata, que Deus molda, onde um instrumento que Deus me coloca aqui para tratar também você, através da palavra dele. Quem entende isso? A gente acabou de ceiar. E essa aqui foi uma ceia especial que a gente acabou de ler aqui. E eu também estou percebendo que acabamos de tomar uma ceia especial aqui. Amém? Deus ainda quer tratar conosco. Um dos momentos mais fortes da história do povo judeu, que marcou assim muito a trajetória deles, foi a libertação que eles tiveram da escravidão do Egito. Você conhece a história? Para quem não conhece, o povo do Egito
povo hebreu, foi escravo no Egito por cerca de 400 anos. Até o dia que o clamor desse povo chegou a Deus e Deus disse: eu vou libertar meu povo de lá. E levantou um cidadão. Como era o nome dele? Diga alto para o irmão conhecer também. Qual era o nome dele? Moisés. E Moisés, de uma forma extraordinária, é usado por Deus. E o momento culminante entre a batalha entre Moisés veio com as pragas e a última praga, que era a morte dos primogênitos. O Senhor ia enviar sobre a terra do Egito o anjo da morte, e todos os primogênitos iam perecer, caso o faraó não cedesse. E o faraó não cedeu. Deus já tinha um plano e chama Moisés: Moisés, chama o meu povo, que eu tenho umas instruções para eles. Que toda a família ali se reúna e pegue um cordeiro. Não pode ser qualquer cordeiro, não. O melhor, sem mancha, sem nenhum defeito, o mais saudável e bonito e perfeito cordeiro. Eu quero que vocês sacrifiquem ele. Cortam uns pedacinhos que as famílias vão se alimentar com eles. Vai ser uma ceia. E pode preparar todo mundo, que no outro dia vocês já vão embora. O pão não precisa botar fermento, é sem fermento. Prepare o cordeiro, tudo direitinho. Não saiam de casa, mas tem um detalhe importante. Peguem o sangue desse cordeiro e passem em cima das portas. Aqui a gente fala a cumieira da porta. Você sabe o que é, né? Passa lá nos umbrais das portas. Passe com aquele sangue. Porque quando o anjo da morte vier, na casa que ele encontrar aquele sangue, ele vai passar por cima e aquela vida será poupada. Daí até o significado do nome Páscoa. Na sua origem, a palavra significa passagem, livramento, passar por cima. E esse dia ficou marcado na história de Israel. Veio o anjo da morte. E a casa onde tinha o sangue do cordeiro não teve morte, teve vida. Teve esperança, e depois disso o povo de Israel foi libertado. E Deus instituiu essa Páscoa, colocou como um estatuto para que o povo jamais se esquecesse do grande livramento que o Senhor deu aos seus filhos. Antigo Testamento. Jesus aqui celebra a Páscoa. E aqui vem uma forma espetacular e extraordinária, como as coisas na palavra de Deus, elas estão conectadas. Jesus aqui manda preparar, tá todo mundo ali. Seria, irmã Sileide, mais uma Páscoa comum, se não fosse esse fato aqui. Todo mundo preparando a Páscoa, e quando Jesus vai lá, e ele falou que ele desejou ansiosamente comer dessa Páscoa com seus discípulos, antes dele sofrer. Os discípulos, assim, meio que sem entender o que Jesus estava falando ali, disse: olha, eu vou sofrer, isso aqui é o meu corpo, que vai ser dado em favor de vocês, e façam isso para vocês se lembrarem de mim. É o meu corpo e o meu sangue. E Jesus estava falando ali que agora seria a Páscoa definitiva. Enquanto no Antigo Testamento o Senhor livrou Israel da morte, Jesus Cristo vem no Novo para livrar a humanidade da morte e da condenação eterna. Jesus aqui se torna o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro do livramento, o Cordeiro que veio para morrer, para ser sacrificado, para que eu e você pudéssemos nos livrar da morte eterna, da condenação eterna. Jesus ali, irmãos, eu não consigo mensurar esse momento aqui, dele fazendo a ceia, dele explicando, e os discípulos ainda sem entender, tanto que, inclusive foi tema da nossa oração. Quem estava aqui na oração sábado, 6 da manhã? Né? Inclusive foi o tema, porque
logo depois da cena, irmão Antônio, os discípulos vão perguntar assim, e quem é o maior? Quem que vai ser o maior aqui? Quem é mais importante no reino de Deus? Sabe? Não pegaram ainda. Não entenderam o sentido da Páscoa. A Páscoa representa, escute, a Páscoa, ela representa o grande e extraordinário amor de Deus pela nossa vida. A Páscoa, quando a gente vai entender a Páscoa, nós vamos perceber e assim tentar nos aproximar do significado de tão grande amor que Deus tem por nós. A pergunta que não quer calar, desculpe isso, mas a pergunta que fica ecoando, será que a gente está entendendo o que é Páscoa? Será que a gente consegue entender a Páscoa? O que é a Páscoa? Eu sei que a maioria aqui sabe que a Páscoa não é o coelho, não é o ovo de chocolate, que é bom pra caramba, mas não é a Páscoa. Isso aí é coisa de comércio para vender ovo. Essa semana eu vi até, né, filha, você lembra das mulheres brigando por causa de ovo de Páscoa? Saíram, coitada da gerente do mercadinho. Meu Deus, estou falando de uma coisa, mas como o mundo está hoje, num dia como hoje, Páscoa, será que a gente entende o que é Páscoa? O que ela representa na nossa vida? Para a gente compreender, a gente vai aqui, sabe, entender a Páscoa junto com seus princípios, aí fica mais fácil. Um dos princípios da Páscoa, a fé. Tem crente aqui? Oh, cuidado, que crente até o outro é. Mas fé. A fé é um dos princípios da Páscoa, eu tenho que acreditar nisso. Olha o que diz João 11, 25 e 26. Diz o seguinte: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Pergunto para o seu irmão, você crê nisso? Vai ficar sem responder? Rafael, Deus é bom. Toda hora. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Escute, essa frase ela tem dois contextos. O contexto literal, porque quem crê em Jesus Cristo vai morrer e vai ressuscitar com ele. Amém? E quem crê em Jesus Cristo aqui, enquanto não morre, morre para o mundo, morre para o pecado e nasce de novo para ele. Mas para isso tem que ter fé. Acreditar que ele é essa ressurreição e ele é a vida. Amém? Um outro princípio é a obediência. Eu costumo dizer aqui, manda quem pode e obedece. Não é quem tem juízo, é quem tem Jesus. Amém? Manda quem pode e obedece. Olha o que diz a palavra em João 14, 21. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me... E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem tem os mandamentos e obedece, esse é quem ama a Deus. Quem ama a Deus obedece. Pastor, para ficar mais claro essa questão de obediência, vamos voltar lá no Antigo. A orientação de Moisés, olhe que coisa, vamos tentar voltar a pensar como uma pessoa, missionário da Deus, que estava lá como escravo no Egito, entender esse tipo de ordem. Olha, o Senhor mandou dizer para você pegar o seu melhor cordeiro, sacrificar ele e passar o sangue dele por cima da porta. Podia ter alguém que disse, é doido?
A gente aqui vai estar assim, o melhor. Não pode ser esse doentinho não, que já está para morrer. Não pode, não, tem que ser o melhor. E aí eles obedeceram. Colocaram a palavra de Deus ali, diante deles. Eles obedeceram e fizeram o sacrifício. O Cordeiro Pascual, Jesus, o Cordeiro de Deus. Num dos momentos mais difíceis dele aqui, ele foi para o lugar chamado Getsemane, que significa lugar de prensa, onde imprensavam as azeitonas para tirar o óleo. Estava ali sendo esmagado pelos nossos pecados. Foi que Jesus foi orar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feito, mas seja feita. Princípio da Páscoa: obediência. Responda para você: você é obediente a Deus? A Páscoa também é obediência. A Páscoa também, sabe o que é? Arrependimento. É mudança de vida. É mudança de direção. Cada Páscoa nós nos deparamos com o amor de Deus e com o sacrifício que Ele fez por nós. Diante disso, o que é que eu faço? Uma das coisas que eu preciso fazer diante do seu amor e do seu sacrifício é procurar corrigir minha vida. Feliz Páscoa! E a vida está do mesmo jeito? Feliz Páscoa! E só anda fazendo o que não deve? Tem algo de errado que não está certo aí. Não é? Não muda. Celebra e vai, né? Arrependimento significa mudança de direção. Diante do que Deus fez por nós, o que é que a gente faz? Fica do mesmo jeito? Insiste em fazer o que se quer fazer? Se permite ficar cego pelo pecado? Cego pela sua própria vaidade, pelo seu próprio orgulho? É porque estamos na graça e um raio não caiu na cabeça e continua fazendo, e aí a coisa não anda, e aí vai, vivendo uma ilusão. Jesus Cristo morreu, não foi por qualquer motivo, foi para perdoar os nossos pecados, porque Deus sabe que o pecado é morte. Deus sabe que o pecado nos afasta dele. Deus sabe que o pecado destrói nossa alma e pode condenar a nossa alma. Quem está entendendo isso? Em Provérbios diz assim, 28, 13 e 14. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Você concorda com isso? É a palavra de Deus. Olha o que aconteceu com o faraó. Coração endurecido. O que aconteceu com muita gente que saiu da terra do Egito e não conseguiu chegar na terra prometida? Coração endurecido. Porque não, diante de algo tão forte como é o sacrifício, a pessoa não teve o entendimento de buscar, meu Deus, isso foi por mim. Essa vida que eu estou tendo, essas práticas que eu tenho, elas têm agradado o coração de Deus? Não. Então eu preciso me arrepender. Desculpe ser repetitivo, eu vou repetir isso sempre aqui. De repente tem alguém que nunca ouviu. Eu gosto de enfatizar. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é dor de consciência. Arrependimento não é ficar triste depois que erra. Não. Arrependimento é decisão. Arrependimento é mudança de vida. Quem está entendendo isso? A Páscoa também, ela tem marcas de arrependimento. O nosso arrependimento. Para que a gente mude a nossa direção e caminhe na direção do Senhor. Amém? E a Páscoa também é gratidão. Gratidão. É a oportunidade que nós temos de, sabe, a gente tem aprendido aqui que gratidão não é falar. Oh, muito obrigado, Deus. Não. Gratidão são demonstrações,
são atitudes de reconhecimento de algo que a gente recebe na nossa vida. Aí a gente é grato, a gente demonstra. E sabe uma das maneiras que a gente pode agradar demais ao nosso Deus? É colocando a nossa vida diante dele. É agradecendo sim por tudo que a gente passa, que a gente enfrenta. Agradecer, olhar para a dimensão desse sacrifício que ele fez por nós. E dizer assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? Como eu demonstro minha gratidão para Deus? Procurando andar no teu caminho, procurando seguir sua palavra, procurando amar ao meu próximo, procurando ser fiel a ele. Colossenses 3:16 e 17 diz assim a palavra: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra e seja em ação, façam-no no nome de Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Irmãos, eu encerro essa palavra convidando todos aqui, todos nós, a refletir sobre a Páscoa. Esse livramento. Nesse exato momento, está acontecendo uma Páscoa aqui. Há um livramento de Deus aqui agora acontecendo. O sangue de Jesus está sobre nós, sobre essa igreja. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. E diante disso, dessa consciência, quando a gente tem a consciência disso, a gente procura mudar, melhorar, crer, obedecer, se arrepender e ser uma pessoa agradecida. A Páscoa é isso e muito mais. A Páscoa é viver o amor de Deus, representado por Jesus. Eu acho bonito, lá em Israel, um dia a gente vai ver isso lá. Tem alguém que vai para Israel? Eu já fretei um avião para o pessoal da Atalaia, para a Coroa do Meio vai ser 2, viu, Aline? Né? Diz que coisa mais linda, irmão Antônio, lá no tempo da Páscoa, os judeus, o pessoal vai para o quintal das casas, eles montam barracas, as famílias montam barraca, acendem umas velhinhas lá, e eles comem as mesmas coisas que os hebreus comeram lá no dia da Páscoa, Fabiana. Os pais ensinam para os filhos, eles comem a carne do cordeiro, eles comem ervas amargas, eles comem o pão sem fermento. Eu já comi uma Páscoa assim quando eu visitei uma sinagoga em Salvador. Tudo isso é para lembrar o amor de Deus sobre a vida deles e o grande amor e o grande livramento que eles tiveram até hoje ser celebrado. Aqui às vezes a gente fica preocupado em correr para comprar ovo de chocolate, não é? Às vezes perde até o sentido das coisas. E a gente precisa lembrar que hoje, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo para morrer por mim e por você. Ele morreu, ele derramou seu sangue, mas numa Páscoa ele ressuscitou também. Ele venceu a morte para que eu e você tivéssemos vida, para que eu olhe para esse sacrifício e diga: Senhor, me ajude então a melhorar. Eu não posso sozinho, mas eu sei que o Senhor em mim, o Senhor pode. Então vem sobre a minha vida, Jesus, que o teu sangue sobre mim me purifique, me restaure, me ajude a ser uma pessoa transformada. Quero agradecer por esse livramento. Ei, se você está aqui hoje é porque Deus cuidou de você, viu? Se estamos aqui hoje é porque o livramento de Deus nos alcançou. Vamos celebrar a Páscoa? Não só hoje, mas todo dia. A Páscoa para nós é todo dia.
Todo dia nós temos a oportunidade de nos entregarmos para Cristo, receber do seu amor, e recebendo esse amor a gente mudar a nossa vida. Quem está entendendo essa palavra? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor? O Espírito Santo está aqui, está falando desde que esse culto começou. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando. Feche os teus olhos e aproveite aí essa hora e converse com o Senhor. Senhor, eu tenho vivido a tua Páscoa. Eu tenho entendido o que é a Páscoa. Quantos livramentos você já não foi aí alcançado, né? De quantas o Senhor já te livrou? A graça, a misericórdia. Você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Quem crê em Jesus vai obedecer também a sua palavra. E aí Deus se revela a ele. Só tem revelação do Senhor quem obedece à palavra do Senhor. Jesus Cristo se revela àqueles que fazem a vontade do Pai, assim como Ele. Pastor, eu não estou conseguindo ver coisas diferentes acontecer na minha vida. Será que a gente não está precisando se arrepender de algumas coisas? Confessar algumas coisas diante de Deus? Parar de arrumar desculpa para Deus? Com todo respeito, tomar vergonha? E se arrepender? E aí Deus vem como? Com a graça, com a misericórdia, com o perdão. Nos trazer vida, esperança, salvação. Aí a gente já começa a agradecer. Fale com o Senhor. O louvor vai ministrar uma canção. E daqui a pouco eu oro por você. Enquanto isso, vá orando aí. Um alto preço